Olá! Em Atos 4, versos 19 e 20, encontramos a palavra do apóstolo Pedro, que diz o seguinte: julguem os senhores se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Certamente, nós precisamos obedecer a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A vontade de Deus está acima da vontade dos homens. Com certeza, a lei de Deus é muito mais elevada e muito mais profunda do que a lei dos homens. Certamente precisamos e devemos obedecer a Deus mais do que aos homens. No momento em que houver algum confronto entre a vontade dos homens e a vontade de Deus, precisamos ficar com a vontade de Deus, custe o que custar. Pedro estava dizendo aqui ao sinédrio, ao conselho, aos líderes religiosos do povo judeu naquela época, que ele e João precisavam obedecer a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, até mesmo acima deles mesmos, que eram os líderes religiosos da nação. Quando a gente pergunta se devemos obedecer a Deus ou aos homens, parece muito claro e muito óbvio que devemos obedecer a Deus. Mas no dia a dia da nossa vida, parece que as coisas não são bem assim. Por exemplo, existe alguma coisa que Deus mandou você fazer que você ainda não fez? Existe alguma coisa que Deus tenha pedido a você para fazer? Algum hábito que Deus tenha pedido a você para abandonar e você ainda não abandonou? O que Deus tem pedido a você para fazer que você ainda não fez? Em que área da sua vida você não tem sido obediente de fato a Deus? Então, certamente precisamos obedecer a Deus mais do que obedecer aos homens. Mas obedecer a Deus tem implicações preciosíssimas para nós. Não podemos, por exemplo, impor a Deus condições para obedecê-lo. Não podemos fazer como Jacó, que disse: Senhor, se tu me abençoares, se tu fores comigo de tal forma que nada me aconteça de mal ao longo desta viagem e eu possa voltar depois para a casa do meu pai, são e salvo, então eu te darei o dízimo. Isso é uma obediência condicional. Não é isso que Deus quer de nós. Deus deseja que o obedeçamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Uma igreja relevante é formada por discípulos que obedecem a Jesus incondicionalmente. Somente desta forma conseguiremos ser uma igreja que faça diferença neste mundo, que faça diferença nesta geração. Portanto, que Deus nos ajude a, de fato, obedecê-lo. Vamos orar? Pai Celeste, sabemos, ó Deus, que obedecer a Ti e aos Teus mandamentos não é algo tão simples assim. Paulo mesmo disse que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. O bem que ele desejava realizar, ele não conseguia realizar. O mal que ele não queria fazer, muitas vezes acabava fazendo. Portanto, Deus, ajuda-nos a Te obedecer incondicionalmente, para que nós, como Igreja do Senhor, nos tornemos de fato uma igreja relevante, que faça diferença neste mundo pela sua obediência incondicional a Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém.